Existe uma solução mágica para quem ousou ser empresário? Meu nome é Maurício Moura, eu sou sócio-diretor da Codeva, uma empresa do grupo Moura Fernandes, uma empresa que já está no mercado há mais de 25 anos, trazendo resultados para os seus clientes. E agora estou aqui para apresentar para vocês a ferramenta dos 3Gs. Vocês acreditam que é possível reduzir 10, 20 ou mesmo 30% dos custos fixos de uma empresa sem precisar de investimentos ou mesmo de fazer demissões de funcionários? Podem ter certeza que sim. Essa ferramenta, os 3Gs, Grupo de Gestão de Gasto, ela tende a quebrar paradigmas enraizados nas empresas e quebrar aquele SFA. Sempre foi assim. Então, essa ferramenta vai trazer todos esses benefícios. E vocês sabem o que nós mais escutamos quando entramos numa empresa para fazer a implementação dessa metodologia de trazer resultados? Aqui é diferente. Nessa empresa é diferente. Não é diferente. Toda empresa busca uma coisa só: gerar lucro, gerar resultado. E a sua empresa não é diferente. Ela também busca resultado para se manter viva nesse mercado cada vez mais difícil. Afinal, o que é essa ferramenta dos 3Gs? Primeiramente, essa ferramenta ela foi desenvolvida na Faber-Castell em 1999 para atender a uma demanda específica. Só que os resultados foram tão grandes que a partir daí nós começamos a aplicar essa metodologia em diversas outras empresas, trazendo benefício para todas elas. E, logicamente, cada uma com a sua cultura, com as suas limitações e com as suas dificuldades, foram fazendo com que nós chegássemos ao nível que nós estamos hoje com essa ferramenta para poder apresentar a vocês. O que é essa ferramenta? É um programa de eficiência dos gastos, tá? Então, sabemos que as margens estão cada vez mais difíceis, porque a pressão dos custos é muito forte. Tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos buscando, toda hora é um constante aumento, e aquela pressão para não passar para o preço de venda, porque no fundo, o nosso cliente ele não quer aceitar aumento. Então nós temos que tentar, e muitas vezes a gente assume determinados aumentos e coloca no nosso custo. Só que aí afeta o quê? Afeta as nossas margens. E nós temos que ser o agente de mudança, nós temos que fazer a diferença. Então, essa ferramenta, Programa de Eficiência dos Gastos, que é os 3Gs, ela é um programa participativo de redução de gastos. É um programa voltado à identificação de melhorias, tomada ação para a redução desses gastos gerais. Nós trabalhamos com equipes multidisciplinares dentro de uma empresa, que logicamente você, com conhecimento dessa metodologia, vocês vão ter condições de poder fazer todo esse processo na busca da excelência e na busca dos resultados. Aí sim, começar a falar em 10, 20 ou 30%. Normalmente, quando a gente fala em reduzir gastos, a gente pensa primeiramente de que nós vamos nos privar de alguma coisa, e não necessariamente precisa ser assim. O que nós temos que pensar, sim, é como aplicar melhor o dinheiro que nós temos, como fazer o nosso dinheiro render, como buscar alternativas. E é essa metodologia que nós vamos apresentar. Como que funciona esse processo, só para vocês terem uma ideia? Primeiro passo, nós precisamos saber qual que é o nosso potencial. Para falar em qual é o potencial de redução de gastos, nós temos que fazer o que nós chamamos de um diagnóstico. A partir do momento que fez esse diagnóstico, a gente entra numa definição de quem seriam as pessoas chaves para poder trabalhar conosco, mobilizar e treinar essas pessoas e depois, logicamente, buscar os objetivos. Ou seja, nós temos todo um conceito, uma metodologia por trás dentro da linguagem do PDCA. Essa metodologia ela vai fazer com que
os objetivos maiores, que é o resultado da empresa, ela vai aparecer. Então, quando a gente fala do diagnóstico, o que seria isso? Primeiramente, nós pegamos um DRE com as contas abertas, com as contas de despesa abertas, e aí nós pegamos 12 meses, e a partir desses 12 meses, lógico, 12 meses nós estamos falando, seria o interessante. Mas muitas vezes você não tem essa informação tão elástica. O que interessa é você ter pelo menos uma expectativa, uma visão de médio e longo prazo. Então nós estamos falando aqui em 12 meses. A partir do momento que você tem as contas contábeis, a ideia é o quê? Abrir essas contas, entender o que está por dentro de cada conta. A partir dessa premissa, o próximo passo é fazer análise de tendência. Essa análise de tendência vai mostrar as várias variações que existem de um mês para o outro, de contas, e que aí cabe sim uma análise mais profunda posteriori. E depois, o que nós temos? Em cima de todos esses estudos, você consegue visualizar o seguinte, que dentro dessa nuance, dentro dessas contas, determinada conta tem um potencial de 7,9, de 10,2, de 5. Os custos são como unhas, devem ser constantemente aparados, e sem uma ferramenta correta, isso será infinitamente mais difícil do que deveria. E como conquistar isso sem um método de trabalho, sem um alvo claro? Então fica muito difícil. É lógico que não tem ninguém parado por aí. Toda empresa que você vai hoje tem alguém fazendo alguma coisa, mas a grande questão é: está no caminho certo? Porque uma coisa é você vender o almoço para comer a janta. No fundo, não melhorou em nada. Você continua comendo uma única refeição, ou o almoço ou a janta. A questão não é essa. A questão é você almoçar e jantar, só que dentro de um patamar de valores aceitáveis. Imagine ter um leque de cases de sucesso por diversas empresas que nós passamos, dando a vocês inspirações para que vocês possam buscar nas empresas de vocês esses resultados. Agora, para de imaginar, vamos colocar em prática. Depois que alcançamos tantos resultados em nossos clientes, queremos que você conquiste os mesmos resultados na sua empresa.